Na Band News FM, Rádio Webinar. Tecnologia durante a pandemia, com Warrison Lacerda. Apresentação, André Coutinho e Débora Alfano. 4 horas em ponto, horário oficial de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Como parte das ações de comemoração dos 15 anos aqui da sua rádio Band News FM, nós saímos na frente mais uma vez, lançamos a primeira rádio webinar, uma série de seminários que vai contar com a sua participação, meu querido ouvinte. Durante 1 hora, sem intervalos, nós vamos receber convidados especiais para discutir temas importantes, soluções e dicas para melhorar a minha, a sua, a nossa vida. Comigo, André Coutinho, e com ela, boa tarde, Débora Alfano. Ótima tarde para você, Coutinho. Boa tarde aos nossos ouvintes. Formato diferente, fresquinho, moderno, tecnológico. Já convido nosso ouvinte a acompanhar a nossa transmissão não só no dial do rádio, mas também pelo site bandnewsfm.com.br, pelas nossas redes sociais e pelo canal da Rádio Band News FM no YouTube. Dá para ver as nossas imagens. O André Coutinho está no nosso estúdio no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A minha imagem está congelada, não é porque travou, não, por exemplo. A minha câmera. É uma foto de um dia que eu estava no estúdio apresentando. Tô com um sorrisinho bonitinho lá, mas eu apresento diretamente da minha casa. A gente vem se adaptando à nossa rotina, né, do trabalho remoto. Então, ao longo desta semana, eu apresento aqui de casa. O André Coutinho vai para o estúdio. Depois, na semana seguinte, a gente inverte. E posso apresentar já nosso convidado especial, Coutinho? Por favor, Débora Alfano. A gente inicia essa série de seminários aqui na programação da Band News FM. Antes de mais nada, eu convido o ouvinte da Band News FM, seja ele ouvinte aqui do ar, do dial, do nosso aplicativo, do site, esteja ele nas nossas plataformas digitais, a mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua participação nesta rádio webinar é fundamental. Então faça as honras, Débora Alfano. O Warrison Lacerda, especialista em tecnologia, fundador do portal Olhar Digital, colunista aqui da Band News FM. A gente pode ver as imagens do Warrison já também diretamente da casa dele, casa ou escritório. Warrison, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora, boa tarde, Coutinho. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, por enquanto, estou aqui falando de casa, daqui a pouquinho eu me desloco também lá para os estúdios do Olhar Digital. Como você falou, a gente também está tendo que se adaptar, né? Todo mundo tendo que se adaptar a esse momento novo que essa crise, essa pandemia está obrigando a todos nós, né? A criar rotinas diferentes, a achar soluções diferentes. Inclusive, eu acho genial a criatividade aí do pessoal da Band News FM. Quero desde já cumprimentar pela iniciativa, que eu acho muito bacana, essa ideia de juntar, né, o dial com a internet, com a web, de um jeito completamente novo que vocês estão fazendo e fazendo o melhor uso possível dessa tecnologia, que ainda bem que existe, né? Ainda bem que está aí para nos auxiliar num momento tão complicado em que está todo mundo tendo que se resguardar mais, ficar mais recolhido na sua casa, enfim, quem pode ficar em casa, né? Eu acho sensacional essa iniciativa e é um prazer estar aqui com vocês. Warrison, a gente tem algumas linguagens que nós vamos aprendendo, né? Nessa época de pandemia em que todos nós estamos nos adaptando, algumas pessoas como o Warrison Lacerda, como os queridos profissionais de TI que trabalham, que escutam a Band News FM, quem trabalha com informática, com comunicação, com teoria da comunicação, as pessoas vão se acostumando, quem não trabalha com essa linguagem, as pessoas vão se acostumando com as novas linguagens, inclusive o webinar. Já tem algumas perguntas por aqui, por favor, o que seria o webinar? O webinar nada mais é do que um seminário online, por isso que eu falo, conta com a participação essencial dos ouvintes da Band News FM, seja mandando uma pergunta, seja fazendo um comentário, fiquem mais do que à vontade, os nossos canais de comunicação estão abertos para você, querido ouvinte, então no WhatsApp, mensagem de voz, se você puder mandar um comentário, só peço por favor para ser um comentário o mais curto que você conseguir, algo ali em torno de 20 segundos, para a gente poder colocar no ar e abrir a participação do maior número possível de pessoas. Então, 11, para quem não tem o telefone com DDD de São Paulo, 999-592-100. Então, está dada a largada aqui da nossa série Rádio Webinar na Band News FM. Quer fazer as honras da primeira pergunta, Débora, para o Warrison?
Eu quero, e eu quero confessar para o Orrisson, para os nossos ouvintes, quem já viu lá no Instagram da Band News FM, a gente gravou uma chamada, né, do programa para anunciar que teríamos a rádio webinar. Cada vez mais o Orrisson falou que bacana essa iniciativa da rádio, sempre se modernizando, trazendo ideias inovadoras, né? Eu escutava lá desde a época da faculdade pessoas que falavam, porque o rádio está com os dias contados, e a gente vem provando a cada dia que passa que o rádio é o veículo de comunicação que mais bem vem se adaptando às novas tecnologias, que mais vem ganhando força ao longo dos últimos anos. O rádio está sempre na companhia, se não é aquele radinho de pilha que deu espaço para o smartphone, que você baixa o aplicativo, pela internet no site, você coloca as imagens no vídeo e a gente tem que conceder as imagens também. Então, tinha que gravar o vídeo rapidinho, eu estava em casa, não estava maquiada, obviamente, e aí eu coloquei um filtro no Instagram para colocar cílios, para ficar com uma cara mais apresentável, Orrisson. Falava para o nosso ouvinte, estou apresentando de casa também, só para trazer uma ilustração dessa nossa conversa. Muitas pessoas estão tendo que se adaptar, muitas pessoas acabaram descobrindo uma nova forma de trabalho, né, com esse trabalho remoto, uma nova forma de relações sociais, de você fazer um happy hour, uma videoconferência, conversar com quem você tanto ama. Um familiar, por exemplo, os pais, que não pode abraçar, você diminui, né, essa distância através do vídeo e outras tecnologias que a gente vai citar. Mas o Orrisson começa perguntando sobre essas tecnologias, né? A gente tem, por exemplo, aulas online também, e tem uma certa reclamação de pais, de educadores, que encontram ainda um desafio em relação a qualidade do sinal, né? De repente, a gente vem percebendo e se tornando mais nítido que a qualidade da internet no Brasil, a conexão, a velocidade, ainda deixam a desejar, Orrisson. Pois é, Débora, você tocou em dois pontos que eu acho que são da maior importância aí, e os nossos ouvintes com certeza estão experimentando isso, cada um na sua realidade, né? Aqueles que são pais, que estão tendo que descobrir como lidar, né, com os filhos em casa, tendo educação à distância, né? E depois essa questão da conexão, né? Mas para começar para a questão da educação, Débora, você sabe que eu acho que um dos grandes desafios que a gente está percebendo nesse momento é que no momento em que as crianças, os estudantes precisam ter acesso aos conteúdos e aos professores, né, pela educação digital, pela educação à distância, a gente descobriu, quer dizer, não era uma surpresa, mas ficou claro isso, que a maior parte das escolas não estava preparada, né, para esse novo ambiente. E aí tiveram que ser adotadas soluções de última hora, porque também ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né? E agora começa a ficar mais claro que essas soluções de última hora, bacana, elas quebram um galho no primeiro momento, né? Ter ali o professor interagindo com os alunos por videoconferência e tal, mas isso não é um sistema de educação à distância, né? Não basta colocar o professor na frente do aluno, na tela do computador ou na tela do celular, né? Isso a gente já está falando para quem tem acesso à internet no Brasil, né? Que a gente tem visto aí que é muito diferente do que podia parecer. Tem muito brasileiro que ainda está fora, né, desse mundo, tem muita dificuldade de ter acesso, depende apenas às vezes de um celular pré-pago, né? Enfim, tem todo esse outro lado. Mas para além disso, as escolas que tiveram que se adaptar muito rapidamente perceberam que, na verdade, elas não têm sistemas hoje de ensino à distância, né? Um sistema de ensino à distância, um sistema de EAD, né, como se fala aí na sigla, precisa ir muito além do que simplesmente abrir uma câmera para o professor colocar seus conteúdos, etc. e tal. Tem toda a parte de avaliação desses alunos, né, para saber se eles estão conseguindo absorver os conteúdos que estão sendo transmitidos. Tem toda a parte de auxílio a esses alunos para que eles tenham o foco, né, porque não adianta a gente se enganar, né, é muito mais difícil você manter o foco quando você tem um ensino à distância, né, muito mais, exige uma disciplina muito maior. E aí, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente sabe que essa questão da disciplina, para ter esse foco, tem desafios adicionais, né, aí, né, para manter esse foco. Se para os adultos já é difícil, para as crianças, para os adolescentes, é 2 vezes mais difícil. E aí, sem ter uma solução mais completa, digamos assim, de tecnologia, de ensino à distância, fica bem mais difícil, né?
porque o próprio professor não tem ali todos os recursos possíveis para incentivar o aluno, para conseguir acompanhar se ele realmente está conseguindo progredir ou não, né? Então, muitas escolas recorreram ao que a gente está dizendo de ensino à distância, mas que muitas vezes não passou de abrir uma câmera e colocar o professor para interagir com os alunos pela internet, né? Então, acho que uma das lições que talvez tenha que ficar nesse momento de pandemia para as escolas, para as instituições de ensino, é que não vai dar mais para imaginar uma instituição de ensino sem um sistema de educação à distância robusto, que tenha o vídeo lá, claro, mas que tenha todos os outros elementos, principalmente de avaliação e de acompanhamento do progresso dos alunos, porque a educação à distância veio para ficar. E tudo bem, nesse momento ela está sendo uma alternativa para um momento difícil, mas a gente precisa entender a educação à distância como uma oportunidade para, primeiro, disseminar conhecimento para mais gente, e depois como uma ferramenta para tornar a educação mais eficiente, mais inclusiva, mais eficiente. Mas para isso não basta ter só um sistema de videoconferência colocando o professor na frente dos alunos. É preciso ter uma solução com muito mais ferramentas, né? Boa tarde, equipe Band News. Eu quero parabenizá-los pela iniciativa inovadora. Nesse tempo difícil que nós estamos passando, vocês não pararam nem um segundo para nos trazer a melhor informação. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Nadine. Débora Coutinho, Orson. Eu sou taxista há 14 anos, né? Ao longo desse tempo fui me adaptando e hoje nas plataformas digitais com os apps, enfim, atendendo todos, inclusive hoje fazendo entrega também por app, né? Qual é o limite para mudança no ramo de táxi? Será que carro autônomo está muito longe ainda? Obrigado, é o Cristiano Mariano. E aí, Orson? Puxa, ótima pergunta essa, hein? Que bacana, né? Que bacana ver como o tipo de discussão que às vezes, uns anos atrás, eu me lembro, estava muito restrita, né, aos executivos, ao pessoal de tecnologia mesmo. É muito bacana ver que hoje essa discussão já está muito mais democratizada, né? As pessoas pensando em coisas que estão aí para vir no futuro, né? Agora, essa é uma pergunta difícil de responder, porque carro autônomo, né, como citou o nosso ouvinte, é uma das áreas mais quentes de tecnologia. A gente fala disso aqui o tempo todo, né? Volta e meia estamos falando de carro autônomo, né? Mas justamente porque para você chegar a um carro autônomo, você precisa ter um desenvolvimento tecnológico gigantesco de várias outras coisas acontecendo antes, né? A gente sabe que tem lá, especialmente nos Estados Unidos e em alguns lugares da Ásia, tem vários experimentos sendo feitos com carros autônomos. A gente tem aí os exemplos da Tesla, que talvez seja a empresa que melhor personifica essa busca pelo carro autônomo, já com sistemas muito avançados, né, de autonomia, de direção autônoma. Mas a verdade é que eu particularmente acho que a gente ainda está há talvez algumas décadas de ter aí uma substituição de motoristas ou pelo menos um crescimento exponencial de carros autônomos, porque tem muito desafio tecnológico para ser vencido ainda, especialmente, e aí é um problema que a gente precisa aqui no Brasil endereçar, especialmente num país como o Brasil. Os nossos problemas para chegar a esse nível de automação no trânsito são gigantescos. A gente tem dificuldades, inclusive, de ter rua que não tem placa, ter rua que não tem faixa pintada, né? Coisas que parecem meio bestas, mas que têm reflexos e impactos quando você fala de direção autônoma. Então, tentando responder, mas fazendo aí um exercício de futurologia, eu diria que a gente vai demorar muito ainda a chegar a esse momento em que nós tenhamos frotas de carros autônomos substituindo taxistas, por exemplo, motoristas de aplicativos e tal. Acho que é um futuro, ele vai chegar, mas, sinceramente, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, especialmente em países que têm dificuldades estruturais, como é o caso do Brasil, né? A gente está vendo, até a Débora citou, e ela tem toda a razão, a dificuldade, às vezes, de fazer uma videoconferência no Brasil, porque a conexão não é lá essas coisas, né? Porque na internet, assim como na sociedade, não adianta só, por exemplo, eu na minha ponta ter lá uma altíssima velocidade e uma altíssima conexão, se na outra ponta ou se no meio do caminho eu não tiver também essa mesma qualidade, né? Uma coisa acaba influenciando a outra. Então,
Carro autônomo vai chegar, já tem semi-autônomos rodando por aí, mas não é para já. Demora, eu acho que alguns anos ainda. Canal aberto para você participar da nossa rádio webinar. A gente quer ouvir você, ouvinte. Aliás, Warrison, a chegada do WhatsApp, o web WhatsApp, a possibilidade de a gente conversar com o ouvinte, eu confesso que foi um dos avanços mais fascinantes. Na minha carreira no rádio, comecei apresentando a programação da Band News FM no tempo de SMS, as pessoas pagavam lá centavos para mandar torpedo. E quando chegou o WhatsApp, com a possibilidade de a gente ver a foto do ouvinte, escutar a voz do ouvinte também, literalmente conversar na programação, isso é muito gratificante, porque a informação chega em tempo real. Às vezes o ouvinte manda um áudio falando: acabou de acontecer um acidente aqui na minha frente, ó, tá pegando fogo em tal lugar, ou com um elogio, uma crítica, enfim. Por isso, mais uma vez, eu vou reforçar o convite para os nossos ouvintes participarem. Manda sua mensagem de voz aqui para o 11 999 592 100. 11 999 592 100. Para dar tempo de todo mundo participar, a mensagem tem que ser curtinha, tá? Uns 15, 20 segundos, mais ou menos, porque 1 minuto é muito tempo para o rádio, a gente vai acabar se estendendo muito. E também pode participar no nosso YouTube, você que está nos vendo no YouTube, hoje programação especial. Pode deixar o seu comentário lá do lado no YouTube também com a sua pergunta sobre tecnologia. Tem alguns ouvintes escrevendo para cá, Warrison, com certo desconforto, uma preocupação, mensagens mais ou menos no mesmo teor, de pessoas que têm dificuldade em lidar com a internet. Por exemplo, o Eduardo mandou para cá: a minha dúvida é como que os leigos a respeito da tecnologia podem fazer para acompanharem todo esse avanço tecnológico, né? A gente acompanha, por exemplo, a liberação do auxílio emergencial, baixa o aplicativo, conversa aí com o familiar pelo vídeo. Só que tem muitos idosos que mal sabem mexer no celular, e não necessariamente idosos. Eu vou confessar que assunto de tecnologia eu não sou lá especialista, viu, Warrison? Pois é, Débora, você sabe, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ter uma preocupação gigantesca com ele, porque o que acontece, né? Às vezes fica aparecendo, e eu acho que isso acontece muitas vezes aqui no Brasil, mas não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? Fica aparecendo que assim, não, apareceu aí essa história do WhatsApp, é uma moda, é uma onda. Não, aí apareceu esse outro negócio aí que é a videoconferência que a gente está falando aqui, né? Isso aí é uma onda e serve só para aqueles caras que são os mais geeks, os mais nerds, os mais conectados, mas não necessariamente serve para mim, né? Ou não necessariamente vai fazer diferença na minha vida. Eu acho que o que a gente está percebendo, especialmente nesse momento de pandemia, é que várias dessas ferramentas que já estão aí há algum tempo fazem toda a diferença para a vida das pessoas. A questão é que, pouca gente, não era todo mundo que percebia as possibilidades que essas ferramentas oferecem, né? Então, a gente, aqui no mundo empresarial, no mundo de comunicação, né, e não apenas nesses nossos polos aqui, a gente está vendo aí depoimentos de empresas e de pessoas que trabalham nessas empresas dizendo: puxa, eu não imaginava que era possível eu manter a minha estrutura funcionando, a minha equipe trabalhando, tal, mesmo abrindo mão de um espaço físico, já que a gente está tendo que fazer o isolamento social, né? Só que essas possibilidades já estavam aí, essas ferramentas já existiam há algum tempo. O que talvez a gente não tivesse percebido era a extensão, o uso que a gente podia dar para elas, né? E aí, quando a gente leva isso para a pergunta do nosso ouvinte aí, de que muita gente não tem essa familiaridade, né, com essas ferramentas, eu acho que o que acontece é a mesma coisa que aconteceu quando surgiu lá atrás o celular, né, quando o celular começou a se popularizar. Muita gente pensava: mas para que eu preciso ter um telefone que me acompanhe o dia inteiro dentro do meu bolso? Não faz sentido, eu já tenho o telefone na minha casa, já tenho o orelhão na esquina, né, e já tenho no meu escritório. E aí passou o tempo e hoje ninguém abre mão de ter o celular no bolso, né? O que eu acho que está acontecendo é que essa nova ordem aí das coisas do mundo está nos forçando, está forçando mais gente a perceber que
vai ter que usar essas ferramentas que estão aí, porque o novo jeito, né, o tal novo normal que está todo mundo falando, só vai ser possível se a gente usar essas ferramentas. E é claro, tem uma dificuldade de aprendizado, isso é inegável, Débora. Eu inclusive, outro dia vi uma pesquisa mostrando que a maior parte dos sites brasileiros não tem, por exemplo, ferramentas de acessibilidade, né? Não estão adaptados para atender deficientes visuais, não estão adaptados para atender deficientes auditivos, né? E se a gente lembrar que esse é um contingente gigantesco, já dá para ver aí que tem muita gente que está com muita dificuldade de conseguir usar essas ferramentas, né? Então, eu acho que é um desafio como sociedade, e é um desafio do nosso tempo mesmo, conseguir levar essas informações de como usar essas ferramentas tecnológicas para mais gente. Porque, no final das contas, a tecnologia pela tecnologia, ela talvez, por exemplo, o Bits e Bytes lá, talvez não interesse para muita gente, né? Só para uns malucos como eu e outros malucos que adoram tecnologia, talvez queiram saber como é que faz para transmitir vídeo usando dados. Isso talvez não importe para as pessoas saber como isso acontece, mas importa muito para elas saber como usar essa tecnologia, saber que ela está disponível, saber que ela está presente e como usar essa tecnologia, porque a vida fica muito mais fácil, essa que é a verdade, se você consegue usar esses instrumentos, né? E ficou claro agora nesse episódio aí, nessa dificuldade, né, das pessoas usarem o aplicativo da Caixa, por exemplo, né, para ter o acesso aos benefícios do governo federal, ficou muito claro, né, a dificuldade que a população tem de usar um recurso digital. E até um outro lado, né? Até a dificuldade que existe de criar um recurso digital que seja de fácil uso, né? Porque a primeira versão do aplicativo da Caixa, por exemplo, era um aplicativo muito mais pesado. Então, se você imaginar, puxa, eu faço um aplicativo que é pesado, que demanda muito do aparelho, do smartphone lá na ponta, sabendo que eu estou num país em que boa parte da população tem dificuldade para ter acesso a aparelhos mais sofisticados, mais potentes, então eu já tenho um problema também no meu desenvolvimento, né? Eu preciso repensar isso. Então eu acho que esse é um período que está mostrando para todo mundo, a importância da tecnologia, claro, mas principalmente a importância da gente se preocupar com o uso da tecnologia, aprender o uso, e mesmo quem cria tecnologia ter esse foco cada vez mais fechado no uso. Se a gente não conseguir fazer isso... E às vezes até forçar, né, Warrison? Até, desculpa te interromper, forçar as pessoas a utilizarem, né, quem tinha uma certa resistência. Por exemplo, os meus pais, até antes da pandemia, jamais utilizavam o aplicativo do banco para fazer uma simples transferência, de repente, ou consultar extrato, consultar saldo. E agora, porque eles não têm outra opção, estão usando só agora e falam, nossa, mas como é fácil, nossa, mas como é seguro, porque ainda havia uma certa resistência. Sim, muitas. E você tocou num ponto fundamental, né, Débora? É seguro, né? É mais seguro você usar o seu aplicativo do banco do que você se deslocar até uma agência bancária, independentemente da pandemia. Mesmo antes, né? Já era mais seguro você, na sua casa, usar o aplicativo do que você sair até a agência, correr o risco de, enfim, ser assaltado, qualquer coisa desse tipo, já que a gente sabe que tem problemas de segurança, né? E a agência bancária sacar algum dinheiro sempre foi uma atitude de risco, né, em vários lugares do Brasil. Então já era seguro antes, né, já era melhor antes, só que muita gente resistia a esse uso, né? Então acho que você falou a palavra certa. Nesse momento, infelizmente, a gente está sendo forçado a aprender a usar várias ferramentas que já estavam aí, mas que muita gente resistia, mas que nesse momento não está tendo como fazer, né? Mas é um desafio, não é fácil, não é simples. A gente tem que entender que tem uma transição de gerações aí, né? Gerações um pouco mais velhas têm dificuldades maiores, porque quando chegaram ao mundo a gente ainda mandava carta, né? Gerações mais novas têm, evidentemente, muito mais facilidade, porque quando nasceram já existia rede social, né? Mas a gente precisa fazer com que esse conhecimento se espalhe mais. Eu acho até que isso é uma questão tão importante hoje quanto, por exemplo, a alfabetização, quanto
coisas mais básicas de educação. Saber usar tecnologia é a educação do século XXI, não adianta. Aliás, sobre isso, viu, Orrisson, a gente já pode se preparar para responder a pergunta da nossa ouvinte no chat do YouTube. Band News FM realizando a primeira série Rádio Webinar no YouTube também, inclusive nas nossas outras plataformas digitais. Estamos ao vivo no Twitter, também no Facebook e, claro, para você em todo o Brasil, no dial do seu rádio, no aplicativo Band Rádios, no site bandnewsfm.com.br. A Luzia Kawakami pergunta sobre o Enem Digital. Só um parêntese aqui. A partir desta edição do Enem de 2020, haverá a possibilidade de parte dos alunos fazerem as provas de forma digital. Basta ir até um laboratório de uma universidade, da faculdade, do sistema de ensino, que ele vai fazer. São alguns alunos. E a ideia é, a partir da edição de 2026, ou seja, tá ali, né, Orrisson? A partir de 2026, daqui 6 anos, 100% dos candidatos vão realizar no formato digital. Pois é, né, Coutinho? Eu acho, assim, se a gente parar para pensar, quantos anos que a declaração de imposto de renda já é feita digitalmente, né? No Brasil, a gente tem bons exemplos de avanço até do governo, né, de desenvolvimento de ferramentas que são muito eficientes do ponto de vista digital. O problema é que o foco sempre foi na ferramenta feita para nos cobrar, né? Para cobrar os impostos que a gente deve, né? Então, nesse aspecto, a gente sempre teve evoluções muito rápidas, né? Mas a gente caminhou muito lentamente na hora em que o governo precisa oferecer serviços e usar a tecnologia para isso, né? Então, se a nossa declaração de imposto de renda já é há tanto tempo feita de uma maneira completamente digital pela internet, eu me lembro até que muita gente teve dificuldade de se adaptar, né, quando o governo começou a forçar essa coisa de usar a internet, acabar com o papel, a declaração em papel, muita gente teve dificuldade de se adaptar, mas acabou se adaptando porque é uma necessidade. É claro que a gente precisa entender que não dá para, num país com as dificuldades sociais que a gente tem, né, achar que a gente vai fazer uma transição para um Enem 100% digital do dia para a noite, porque senão a gente corre o risco de alijar, né, tirar do processo e aí aumentar o problema da exclusão social, digital do país, porque, como a gente está vendo nessas últimas semanas, tem uma multidão de estudantes que não tem acesso direito à internet. Então, não dá para fazer isso simplesmente do dia para a noite a toque de caixa, né? Isso precisa ser um processo gradual, pensado, planejado, mas se a gente fez isso para cobrar imposto, por que a gente não pode fazer isso para educar, né? Para fazer a educação evoluir? Eu acho que é um processo inevitável que a gente não deve, aliás, acho que a gente tem que cobrar o governo disso, né? Fazer com que o governo tome atitudes nessa direção. Olá, boa tarde, meu nome é Marcos, sou ouvinte da Band News Fluminense FM. É realmente muito bom e prazeroso ver como a tecnologia mudou, né? Imagina fazer o rádio ainda no tempo do ICQ. Quem tem mais de 35, 40 vai lembrar o que é isso. Um grande abraço a todos. Boa tarde, pessoal da Band News. Boa tarde, Orson. Eu queria que você falasse um pouco da importância que tem agora com as novas tecnologias, né, da alfabetização digital, principalmente na questão de aprendizado de linguagens de programação para crianças, né? Eu acho que isso é um caminho aí que a gente não tem mais volta. Eu acho que é um futuro que a gente vai adotar, né, como uma nova alfabetização. Um grande abraço a todos. E aí, Ótima pergunta essa, Coutinho. Você sabe que um tempo atrás a gente conversou com vários especialistas, pessoal de mercado, e nas sociedades mais modernas, falando de países de primeiro mundo, hoje já não se concebe um profissional de qualquer área que seja, não importa a área que seja a área dele, já não se concebe um profissional que não tenha pelo menos conceitos de programação. Ou seja, não é que todo mundo vai virar desenvolvedor, não é isso. Mas é cada vez mais importante e crucial para qualquer profissional, pelo menos ter conceitos de linguagens de programação, pelo menos entender a lógica, pelo menos saber do que se está falando, porque
não tem jeito. Qualquer que seja a sua atividade hoje, o seu grau de interação com a tecnologia é cada vez maior. E se você não tem ideia de como aquela tecnologia que aparece na frente da sua tela é concebida, é construída, você tem dificuldades, né, adicionais. Então, hoje, nos países de primeiro mundo, já não se concebe um profissional de qualquer área que não tenha conceitos, pelo menos, de programação. E aí, quando a gente fala, e o nosso ouvinte coloca isso muito bem, de educação digital, eu acho que hoje aprender, pelo menos do ponto de vista conceitual, né, de linguagem de programação, é tão básico, é tão importante quanto aprender um segundo idioma. A gente tem que pensar nas linguagens de programação, nesse conceito de linguagem de programação, do mesmo jeito que a gente pensa que é importante aprender inglês, do mesmo jeito que é importante aprender espanhol, ou seja, um segundo idioma. A gente tem que pensar que esse é um novo idioma, um idioma que não tem país, né, um idioma que é internacional, que é mundial, e que, do mesmo jeito que a gente tem que aprender outro idioma, é importante, a gente precisa ter pelo menos noções de linguagem de programação. E para as crianças, para essa nova geração que está aí, isso é básico, isso é fundamental, e tem uma coisa bacana, que eles têm uma facilidade muito maior para aprender esse idioma, né? Eles já nasceram numa época em que esse idioma já está ali, né? Pelo menos presente na vida deles, né? Então, acho que tem que aproveitar esse momento e entender linguagem de programação, entender linguagem de computador como um outro idioma. Você tem que aprender do mesmo jeito que você... quando você pensa na educação dos seus filhos, você pensa no inglês, você pensa no espanhol, pense também que isso é uma linguagem, um idioma tão importante quanto esses outros aí. Warrison, isso é fundamental. Eu venho fazendo aqui na programação da Band News FM, a gente criou um quadro chamado Tem Vaga, com o objetivo de trazer informações, prestar serviço para quem está procurando um emprego, né? Em um momento em que vários setores sofrem prejuízos por causa do coronavírus, infelizmente as pessoas são mandadas embora. Por outro lado, há vários setores contratando. E eu tenho percebido, faz um mês, mais ou menos, que a gente começou com esse quadro. Todos os dias a minha função é procurar lugares que estão oferecendo empregos, né, para divulgar. E até foi uma discussão com o nosso editor para falar sobre essa questão das vagas, porque muitas das vagas que surgem hoje estão relacionadas a áreas de tecnologia. E aí, de repente, o ouvinte vai escutar e fala: eu não vou trabalhar com tecnologia, eu vou trabalhar numa empresa de empréstimo pessoal. Você precisa de tecnologia. Eu vou trabalhar numa loja que vende produtos para pets, bichinhos de estimação. Eles estão procurando gente para tecnologia. Entrega por motoboy, eles estão procurando gente para tecnologia. São cargos que às vezes eu nem conheço, viu, Warrison? Aparece muito engenheiro de software, especialista em tecnologia da informação, enfim, tem nomes aqui que eu nem me lembro, não sei nem falar. Falando nas profissões do futuro, nas pessoas que desejam uma colocação no mercado de trabalho, como que elas podem se voltar para isso? E sem dúvidas, um mercado em expansão, né? Esse período está provando isso para a gente. Sem dúvida, viu, Débora? E aí você tocou num ponto que acho que é fundamental e muitos dos nossos ouvintes devem estar percebendo isso e alguns até sentindo muito duramente na pele, né, a dificuldade que esse momento está trazendo. O pessoal, pequenos comerciantes, né, que nesse momento estão vendo seus estabelecimentos fechados e aí não tem como oferecer seus serviços, os seus produtos e que precisariam ou teriam, né, na internet, no comércio eletrônico, uma saída, se não para compensar, né, mas pelo menos para compensar um pouco desse prejuízo. Só que aí vem a dificuldade, né, de como que eu vou levar o meu negócio, o meu comércio, a minha empresa para o ambiente digital, para a internet, para conseguir pelo menos compensar um pouco desses prejuízos. Tem um monte de soluções aí no mercado que prometem soluções prontas, né, de você montar sua loja, tal, de você fazer seu negócio, e algumas delas são bastante boas e resolvem uma parte do problema, mas você começa a perceber que quando você precisa profissionalizar um pouco mais isso, você depende de mais conhecimento de tecnologia
a seu serviço, né? Então aí você precisa ou contratar uma empresa que cuide disso, te auxilie nisso, ou no caso de empresas que são um pouco maiores, ter alguém de tecnologia no seu corpo de trabalho, né? E aí muita gente está percebendo que isso é uma necessidade, por isso o mercado de trabalho para essas áreas em particular continua aquecido, apesar da crise, né? Apesar de todos esses problemas, esse mercado continua aquecido. E já estava aquecido antes, faltava mão de obra, na verdade é um drama hoje no Brasil, porque falta mão de obra especializada na área de tecnologia aos milhares, ou seja, tem emprego sobrando nessa área, só que quando você vai tentar achar esses profissionais, contratar essas pessoas, normalmente as empresas se deparam com dois problemas. Por um lado, essa questão da escassez, são poucos os profissionais realmente qualificados para atender as necessidades do mercado. E dois, quando esses profissionais são contratados, identificados, muitas vezes as empresas percebem que falta uma formação mais adequada para esses profissionais. Então, você vai lá, contrata o programador, o desenvolvedor, o engenheiro, mas muitas vezes esses profissionais, apesar de virem da academia, apesar de virem, às vezes, de boas formações, falta a eles a própria experiência, né, de trabalhar no mercado mais amplo e que tem demandas cada vez mais rápidas, demandas cada vez maiores. Então, muitas empresas têm chegado à conclusão de que o único jeito é contratar pessoas que talvez não tenham nem assim tanta base, mas que estejam dispostas a aprender dentro da empresa. E aí tem um investimento grande em treinamento por parte das empresas para essa área, para conseguir atender essas demandas. Mas por um lado, é uma oportunidade gigantesca, né, porque sobram vagas. De outro, é uma dificuldade também, porque faltam profissionais e a falta desses profissionais está ligada às nossas deficiências históricas de educação. A gente sabe que a área de tecnologia é uma área que transita muito mais pela área de exatas do que pela área de humanas, e a área de exatas a gente sabe que tem deficiências talvez ainda maiores, né, do que as outras áreas aqui no Brasil. Falta um incentivo maior no aprendizado dessas áreas. De novo, isso não é um problema só brasileiro, talvez aqui seja um problema mais agudo, mas mesmo nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eles criaram programas que incentivavam o que eles chamam de STEM, né, que são os estudos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, porque eles também lá têm uma deficiência, em outros países de primeiro mundo também tem uma deficiência de profissionais nessa área. Aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais agudo pelas nossas questões particulares, sociais, educacionais aqui, mas por um lado, uma oportunidade, mas não é uma oportunidade tão simples assim, porque demanda formação das pessoas, e muitas vezes essa formação não é uma coisa que você consegue resolver tão rapidamente. Oi, boa tarde. Eu falo de Curitiba e digo para vocês que se não fosse essa tecnologia e agora, por exemplo, com o Zoom, eu ia morrer nessa pandemia, porque minha família mora toda fora, toda longe, minhas filhas em outros países, meus netos, e eu moro sozinha. Seria horrível. Graças a Deus pela tecnologia. Parabéns a vocês pelo programa. Royston, esse é o comentário da nossa ouvinte Elsa, de Curitiba. E em cima desse comentário que ela fez, eu te faço duas perguntas aqui na nossa rádio webinar. Aplicativo para conferência, ela citou o Zoom, e em cima disso, segurança digital, né? A gente tem falado diariamente aqui na programação da Band News FM, você deve se deparar aí diariamente com milhares de golpes sendo aplicados online por aí, né, Royston? Pois é, Coutinho, a nossa ouvinte falou do Zoom, né, que se transformou no aplicativo, digamos, queridinho do momento, né, porque se tornou muito popular, né, nessa fase de isolamento social mundial, né, é um aplicativo que é muito eficiente, funciona muito bem, mas tem suas limitações também, né, Coutinho? Esse próprio aplicativo teve problemas um tempo atrás, problemas de segurança mesmo, né? Havia uma coleta indiscriminada de dados por parte do Zoom, dos usuários, e esses dados
não ficou muito claro, mas vários desses dados especula-se que tenham ido parar no controle de empresas que estavam ligadas a marketing digital, etc. Ou seja, aquela velha história que a gente já ouviu várias vezes, né? Coleta o dado do usuário. O que significa coletar esse dado do usuário? É principalmente identificar o comportamento das pessoas para, no momento seguinte, oferecer a elas produtos ou serviços baseado no comportamento dessas mesmas pessoas, né? Até aí, isso não vai dizer, mas isso é um crime? Não, isso não é um crime desde que fique claro para mim, para nós, usuários, que tipo de dado que eu estou compartilhando e com quais empresas, né? A questão é essa, não é que não pode usar o dado do usuário? Pode, desde que essa relação fique clara, né? E aí, só que o Zoom foi criticado mundialmente, inclusive, por esses problemas de segurança, né? Vários dados vazaram, inclusive, no Facebook depois, e eles tiveram que fazer alterações no mecanismo deles, fizeram uma nova versão do aplicativo que, segundo a empresa, corrigiu essa coleta indevida de dados, né? Mas é bacana quando o ouvinte fala, e acho que isso é quando a tecnologia é mais útil, né? Quando ela serve para resolver problemas do dia a dia, né? No caso dela, que tem os parentes distantes, né? Você vê como é decisivo uma ferramenta como essa. Eu só queria dizer que tem vários outros, né? Nesse período aí, além do Zoom, por exemplo, o Google passou a oferecer o seu Google Meet, que é uma ferramenta de videoconferência deles, também passou a oferecer gratuitamente o acesso ao Google Meet. A Microsoft abriu o seu Teams, que também é uma outra ferramenta que pode ser usada para videoconferência. Tem um patinho feio nessa história aí, Coutinho, que você me permita citar, e que eu acho muito interessante, que é uma ferramenta da Cisco, que é uma empresa aí que não é tão conhecida do grande público, porque atua muito na parte de infraestrutura, que se chama Webex. É um outro aplicativo bem bacana, tem menos limitações na sua versão gratuita do que o Zoom, por exemplo, né? Ele te permite fazer conferências com até 100 pessoas gratuitamente, né? Então, acho que tem vários, né? Tem e até agora o WhatsApp vai permitir, né? Ele já está permitindo em algumas circunstâncias, você poder fazer isso pelo WhatsApp com até 50 pessoas, né? Enfim, então acho que isso mostra que essa questão da videoconferência veio para ficar. Ela está sendo empurrada goela abaixo por conta da pandemia, mas com essa profusão de aplicativos e de soluções do WhatsApp, do Zoom, enfim, do Google Meet, acho que isso vai passar a ser parte do nosso dia a dia. E, de novo, só lembrando que isso não é tão novidade, porque um dos mais velhinhos dessa história é o Skype. O Skype continua por aí, também funciona bastante bem. A gente está usando aqui, né, o Skype para fazer essa nossa conversa, funciona muito bem. Então, acho que é bacana ter essa diversidade, você vê como isso é importante na vida das pessoas nesse momento, e eu acho que vai ser sempre. Mas você tocou na questão da segurança também, só rapidamente falar da segurança, Coutinho. Uma coisa que explodiu no Brasil foram os golpes online nesse período. Infelizmente, assim, o Brasil foi um dos lugares do mundo, está sendo, onde os golpes online estão se tornando cada vez mais prevalentes, né? E por quê? Aí a gente volta lá no começo da nossa história, né? De as pessoas terem um pouco mais de informação e de mais intimidade ao lidar com esse mundo digital. E eu diria que, para isso, o primeiro passo é lembrar de uma coisa: não clique nos links, não clique no link que te mandam pelo WhatsApp, não clique no link que te mandam pelo e-mail. Se você se interessar por aquele conteúdo, se você se interessar por, eventualmente, aquela promoção, vá até o site, abra o navegador da internet no seu celular ou no computador e vá até o site, digita lá o endereço da empresa que teoricamente está oferecendo aquela informação para ver se é verdade aquilo que está chegando pelo link. Porque, às vezes, um amigo seu manda para você aquilo e ele também está acreditando que aquilo é verdade, né? Só que muitas vezes não é. E hoje em dia você tem uma coisa muito sofisticada aí, que os caras, esses aproveitadores digitais, o que eles fazem? Eles conseguem criar, às vezes, sites que são réplicas perfeitas dos sites
oficiais, dos sites verdadeiros. Você entra na página, às vezes é difícil você ver que não é a página oficial, só que não tem nada a ver com a página da empresa. Se você olhar no endereço, você vai ver que é outro endereço, mas muita gente clica, cai na página, vê que a aparência é a mesma, né? E acaba aí entrando com dados, fornecendo dados e comprometendo a sua segurança digital, né? A partir do momento que ela clica, ela já pode ter um malware instalado na sua máquina, no seu smartphone, e se ela coloca dados pessoais numa página que não é uma página real, então aí compromete, além da segurança digital, até segurança financeira e outros problemas mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O Brasil hoje virou um dos focos mundiais de golpes cibernéticos, então precisa tomar todo o cuidado possível. Fala galera da Band News, aqui é Danilo Reis de Brasília. Bem, para acompanhar aí a tecnologia, a velocidade da tecnologia, a gente precisa de boas baterias. Warrison, quais as novidades aí nesse quesito de bateria, principalmente de smartphone, que não aguenta aí o dia todo? Valeu! Eu acho engraçado, Orson, essa pergunta. As pessoas falam, nossa, os celulares de antigamente, a bateria aguentava o dia todo. Também a gente não ficava o dia inteiro vendo vídeo no Instagram, usando a internet, gravando mensagem de voz, enfim, usando dezenas de aplicativos, não é, Orson? No máximo que tinha era aquela luz azul, os mais modernos. Pois é, né? E as telas eram pequenininhas, né, Débora? As telas não exibiam quase nada além de números, né? Então, você pensar hoje o que o smartphone faz, né, é compreensível que ele gaste muito mais bateria, né? É compreensível. Mas eu acho que, respondendo aí a pergunta do nosso ouvinte, essa é uma das corridas mundiais. Bateria se transformou no X da questão e não apenas para a indústria celular, né? Mas também... É o nosso oxigênio. Exatamente. Você pensar, por exemplo, carro elétrico, né, que é uma tendência irreversível, depende de bateria. O grande problema da indústria dos carros elétricos, o grande desafio são as baterias, né, que hoje usam a mesma tecnologia da bateria que está no nosso smartphone, né, basicamente a mesma tecnologia, né, que são as baterias de íons de lítio, que estão presentes em todos os lugares, com diferenças, claro, não são exatamente a mesma coisa, mas a base da tecnologia é a mesma. Agora, tem investimentos gigantescos aí sendo feitos no desenvolvimento de novas baterias. E já se sabe que há algumas alternativas surgindo no horizonte, né? Toda semana, ou semana sim, semana não, a gente noticia protótipos sendo testados de novas baterias que apostam em tecnologias diferentes e muito mais eficientes. Só que o problema é que aí é uma equação, né? Uma equação que, de um lado, é tecnologia, sim, mas do outro lado também é custo. O problema é que até agora ninguém achou uma solução que junte essas duas coisas, ou seja, eu consigo fazer uma bateria de altíssima performance que dura muito tempo, que você não vai precisar recarregar seu smartphone durante, sei lá, uma semana, 2 semanas, mas isso ainda é muito caro. E talvez isso não seja tão fácil de fabricar. Então, a gente ainda está nesse estágio de conseguir juntar essas duas pontas, né? Uma solução tecnológica que seja economicamente viável. Mas não tem dúvida de que isso é uma limitação que nos próximos anos vai sumir, porque você tem uma necessidade gigantesca, por um lado, um investimento enorme em tecnologia, em descobertas, de outro, só que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, precisa principalmente fechar essa equação entre a nova tecnologia e a sua viabilidade comercial, né? Em laboratório, muita coisa funciona, o problema é levar isso para uma escala de produção e que tenha um preço que a gente consiga pagar, né? Porque não adianta nada se a gente tiver uma bateria que custa $10 mil. Ah, não. E dá-lhe Powerbank, estamos falando dos nossos ouvintes aqui. Orson, com relação, voltando agora a falar sobre a pandemia, né? A gente às vezes se esquece que a tecnologia está sendo e vai ser fundamental no combate ao vírus em si. Graças à tecnologia que a gente pode ter a possibilidade de, em um tempo recorde, ser descoberta uma vacina, ser descoberto, quem sabe, uma
cura muito em breve, um medicamento? Como é que a tecnologia trabalha? Como é que estamos nessa área da medicina? Se você quiser, pode falar também um pouquinho sobre o futuro da telemedicina, nesse campo dessa situação inédita, pelo menos para nós, da nossa geração, pela qual estamos todos passando. Pois é, Coutinho, você sabe que eu acho que essa junção aí, eu costumo dizer, esse entroncamento entre tecnologia e medicina é uma das áreas mais fascinantes e mais interessantes que a gente tem testemunhado aí nos últimos tempos, esse encontro aí entre tecnologia e medicina, tecnologia e ciência. Tecnologia aqui, quando eu falo tecnologia, estou me referindo principalmente à tecnologia de computadores, né? A capacidade computacional sendo colocada a serviço da medicina ou da ciência, né? E aí, quando você fala da questão da pandemia, da vacina, né? É muito interessante a gente ver que uma das vacinas que mais está próxima, pelo menos pelo que diz o noticiário, né, aí, de chegar a testes clínicos mais amplos, é a vacina da Moderna, né, o Moderna, né, uma empresa norte-americana, uma startup norte-americana, que tem entre seus apoiadores a fundação do Bill Gates, né, da Bill e Melinda Gates, é um dos financiadores dessa startup, dessa empresa de biotecnologia, e a aposta deles era uma nova geração, né, de vacinas. Eu não sou especialista na área de medicina, nunca me atreveria a falar mais aprofundadamente disso, mas a aposta deles é justamente uma nova geração de vacinas que não lança mão dos mesmos mecanismos tradicionais, né? Ela lança mão do RNA, enfim, é uma outra abordagem, mas que só está sendo possível, né? Só estamos conseguindo avançar nessa velocidade que a gente está avançando porque existe poder computacional à disposição dessas pesquisas. Poder computacional que, a partir da inteligência artificial, consegue fazer o cruzamento de informações e oferecer para os cientistas, para os pesquisadores, hipóteses mais rapidamente, porque antes disso essas hipóteses tinham que ser formuladas pelas equipes, né, pelos pesquisadores, e aí era um trabalho um pouco mais demorado. Eles, com o apoio da inteligência artificial, essas hipóteses começam a chegar a eles mais rapidamente, num número um pouco já mais, digamos, filtrado, né, para que eles possam, ali com o expertise deles, poder optar por um caminho ou outro, já tendo um pouco mais de segurança do sucesso desse caminho. Então, o uso, especialmente aí de inteligência artificial, nesse momento de desenvolvimento de novos medicamentos, está sendo bastante importante. Ele não resolve, porque no máximo ela consegue auxiliar e ganhar velocidade, mas que nesse momento velocidade é fundamental, né? A gente está correndo contra o tempo para achar ou uma vacina ou um medicamento. E o poder computacional colocado a serviço dos pesquisadores nesse momento está sendo decisivo. Sem essa capacidade de processamento que a gente tem hoje, provavelmente esses processos se alongariam ainda mais, né? O que a gente sabe é que provavelmente essa vacina, quando ela surgir, esperamos que ela surja rápido, deve ser a vacina desenvolvida em menor tempo na história da humanidade, né? Isso só acontece porque a gente tem aí, principalmente, poder computacional e inteligência artificial trabalhando junto com os pesquisadores, né? Warrison, enquanto isso, né, a gente está focado aqui falando sobre quarentena, nossa ideia é trazer para os nossos ouvintes, né, dicas. Daqui a pouco eu vou até pedir para você dar algumas dicas de aplicativos para quem quer utilizar no trabalho, de conferência, mais telas, de repente, para conversar com o pessoal, com a família, enfim. Mas antes, eu queria tocar num assunto que também mudou com essa época em que vivemos, que são os shows, né? O entretenimento, as famosas lives, o pessoal contando os dias, dia tal vai ter show da banda tal, do meu artista XYZ. Virou mesmo um evento, já que está todo mundo dentro de casa. E além de distrair as pessoas, é uma ação para arrecadar doações, né? São ações beneficentes para ajudar quem precisa, ajudar no combate ao coronavírus. E durante essas lives, as transmissões, né, dos shows de cantores, a gente vê aquele quadradinho preto e branco, aquele código de barras, o QR Code, né, o QR Code, que também
vem sendo fundamental aí para facilitar, é um atalho de acesso importante para você ter caminhos aí a tecnologias, a doações, para baixar um programa. Então, eu acho, você vê, né, essa coisa das lives, eu acho um movimento super interessante, porque se a gente parar para pensar, olha como isso mudou, né, Débora? Antigamente, para a gente ter um artista se apresentando, tal, era uma... Quer dizer, ainda é assim, né? Mas você tinha uma parafernália de equipamento para transmitir. Então, imagina uma transmissão de televisão, né? Uma estrutura gigantesca, tal. Você vê como isso mudou. Claro, os artistas ainda têm, muitos deles fazendo lives super sofisticadas, né, com vários recursos e tal, mas olha como isso ficou mais simples nos últimos anos, né? Graças, de novo, à tecnologia que fez com que a gente tenha boas câmeras a preços acessíveis, que a gente tenha a possibilidade de transmitir esse conteúdo pela internet de um jeito relativamente fácil, né? Então, isso foi uma mudança gigantesca. E quando você fala do QR Code, né, dos códigos inteligentes, né, é muito interessante ver como esse recurso ressurgiu, porque isso não é novo, né, já está aí há muito tempo o QR Code. Eu me lembro quando começaram a surgir os primeiros QR Codes, foram experiências feitas lá no Japão que começaram a popularizar os QR Codes, ainda no começo dos anos 2000, por aí, e aí depois ninguém entendeu direito naquele momento, mas para que serve isso, tal, mas aos poucos isso foi ficando mais claro qual a utilidade do QR Code. E nesse momento o QR Code virou uma ferramenta super bacana até para facilitar, voltando naquele nosso ponto lá, facilitar o acesso para as pessoas, né? Porque ao invés de digitar lá um código, de digitar um endereço ou de tentar abrir um aplicativo, tal, essa informação pode estar simplesmente ali num código inteligente que basta você apontar seu celular para aquela imagem e ele já vai conseguir traduzir isso numa ação, né? Seja abrindo uma página da internet, seja fazendo com que você tenha alguma função do smartphone sendo ativada, né? E nesse mesmo sentido, acho que é bacana a gente falar dessa questão do streaming, né? Essas lives todas sendo feitas pela internet ao vivo, usando a tecnologia de streaming que se transformou num dos pontos centrais da internet, né? Hoje, a maior parte do tráfego de dados da internet mundial é dedicada ao streaming, né? Dedicada à transmissão de áudio e vídeo pela internet. E essa é outra tecnologia que já mudou o mundo, né? Já mudou o jeito que a gente consome conteúdo, já mudou o jeito que a gente produz até conteúdo, né? Agora os próprios cineastas já estão considerando a hipótese de lançar os seus filmes primeiro nos serviços de streaming antes de pensar em ir para os cinemas, já que os cinemas estão ainda, né, com visitação limitada, e mesmo naqueles países que começaram a relaxar as normas de isolamento, os cinemas estão tendo suas capacidades, as salas diminuídas, né, para tentar diminuir a questão do contágio. Então, já a própria indústria do cinema se adaptando a esse momento novo que só surgiu porque a tecnologia do streaming evoluiu de um jeito absurdo. Todos nós devemos lembrar daquelas ampulhetas que ficavam rodando quando a gente tentava assistir a um vídeo, né? Isso hoje é quase coisa do passado para quem tem uma boa conexão, né? Aí a gente volta no ponto da conexão, mas para a maior parte das pessoas isso melhorou muito. E aquele barulhinho, hein? Lembra? Mais ou menos assim, ó. Eu sou dessa época também. Tá engasgando, Coutinho? Era o barulhinho. Você não é no seu tempo, Claro que é. Nossa senhora, que insuportável. Eu sou do tempo, o ouvinte falou do ICQ, tinha que esperar da meia-noite para entrar no ICQ, que a internet era mais barata, e ficava demorando para conectar. E aí, quando alguém entrava também no ICQ, fazia aquele toque, 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 aquele barulhinho. Nossa, era terrível. Caía a internet, não podia usar o telefone, né? Minha mãe falava, desliga o telefone que eu quero ligar para sua avó, desliga a internet. Não, as meninas estão no computador. Era mais ou menos assim. Você sabe que isso me lembra. 65, eu estou aprendendo e adorando o programa. Parabéns. Opa! Léo Barroso.
Muito obrigado. A mensagem que chegou aqui das Minas Gerais. Infelizmente, Orrisson Lacerda, nosso tempo se esgotou. Quando nós conversamos e combinávamos aqui a nossa série de rádio webinar, que abre aqui com a presença do nosso colunista de tecnologia, Orrisson Lacerda, eu te avisei, né, Orrisson? 1 hora vai passar voando e passou. Só tenho de te agradecer, convidar para uma próxima série de webinar. Muito obrigado, viu, Orrisson? Foi um grande prazer. Poxa, Coutinho, foi um enorme prazer estar com você, com a Débora, com os nossos ouvintes da Band News FM. E realmente eu não vi nem passar, achei que estava começando aí, né? Obrigado, Orrisson. Até uma próxima. Valeu, Orrisson. Bom, amanhã então, Rádio Webinar Isolamento Social com e para os bichinhos de estimação, com a nossa colunista Manu Casta. Então vá preparando a sua pergunta neste mesmo horário, a partir das 4 horas da tarde, pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar sobre como você está lidando com o seu bichinho de estimação na sua casa. A partir de quarta-feira, então, ou na quarta-feira, sua carreira diante do coronavírus com o Vic Block. Na quinta-feira, seu dinheiro em tempos de coronavírus, com o Marco Silvestre. Na sexta-feira, seus filhos, as relações familiares durante a pandemia, com Roseli Saião e Thaís Dias. Débora Alfano, foi um grande prazer. Abrindo essa série Rádio Webinar. Amanhã tem mais. Para os ouvintes de São Paulo, você continua por aqui, né, Débora? Que delícia, mais tempo para a gente bater papo sobre assuntos super interessantes. A gente continua para os nossos ouvintes de São Paulo até às 6, para toda a rede Band News FM. Obrigada pela companhia. Participe também, amanhã tem mais, hein? Às 4 da tarde, Rádio Webinar. 5 horas, 1 minuto, horário oficial de Brasília. A partir de agora, você fica com as notícias da sua região.